Se você passou dos 60 anos, cada passo, cada movimento ou até mesmo a ausência deles pode ter um impacto direto no seu coração. O que poucos sabem é que certos exercícios populares, justamente aqueles que muitos acreditam ser benéficos, podem estar silenciosamente prejudicando sua saúde cardiovascular dia após dia. Essa não é uma mensagem para gerar medo, mas um alerta para proteger sua vida. Como cardiologista com décadas de experiência, vi inúmeros idosos chegarem ao consultório se sentindo perfeitamente bem, apenas para descobrir hipertensão elevada, arritmias inesperadas ou sinais de esforço cardíaco que nunca imaginaram estar presentes. E em muitos desses casos, o problema não estava na alimentação ruim ou na falta de movimento, mas sim no tipo errado de exercício físico. Movimentos muito intensos, repentinos ou excessivos para um coração que está envelhecendo podem gerar mais danos do que benefícios. A maioria dos idosos nem percebe que está cometendo esse erro. Por isso, neste vídeo, quero implorar que você pare agora mesmo com 5 tipos de exercícios específicos que podem estar enfraquecendo o seu coração em vez de fortalecê-lo. E não se preocupe, também vou mostrar o que fazer no lugar deles. Continue assistindo, porque o seu coração merece mais cuidado. E o hábito número 1 que vamos abordar talvez seja exatamente o que você fez hoje pela manhã. Mas antes de prosseguirmos, se você ainda não é inscrito no canal, recomendo que clique no botão de inscrição e ative o sino de notificações para não perder mais nenhuma dica essencial sobre saúde para a terceira idade. Se gostar deste conteúdo, digite o número 1 nos comentários. Se não gostar, digite 0 para que eu saiba como melhorar os próximos vídeos para você. Vamos falar sobre o primeiro vilão: o treinamento intervalado de alta intensidade, também conhecido como HIIT, que representa uma ameaça silenciosa para o coração envelhecido. Após os 60 anos, o coração já não é mais aquele que carregava o corpo com vigor na juventude. Ele se torna mais frágil, mais vulnerável e muito menos tolerante a extremos. É por isso que o HIIT menos com seus curtos períodos de esforço, intensos seguidos de passas breves, pode ser um dos exercícios mais perigosos para pessoas mais velhas. Como cardiologist, observei diversos idosos se aventurarem nessas rotinas da moda, achando que estavam fazendo a coisa certa, acreditando que suar mais significa viver mais. Mas a verdade é que esses treinos exigem demais de um coração que talvez já esteja enfrentando hipertensão, arritmias ou artérias endurecidas. Ao se empurrar até o limite, entrando em estados de respiração ofegante, o coração é forçado a bombear de forma mais rápida e mais forte do que é seguro. Para muitos idosos, isso não gera força, mas sim risco. O pior é que os danos nem sempre são imediatos. O esforço cardíaco acontece de forma silenciosa. A pressão arterial sobe sem aviso. O ritmo cardíaco se desestabiliza. Você pode sentir apenas um leve cansaço ou tontura e acreditar que é apenas parte do envelhecimento. Mas por dentro seu coração está levantando uma bandeira vermelha, que frequentemente é ignorada até que seja tarde demais. O mais doloroso é saber que muitos praticam esses treinos com boas intenções. Querem manter a independência, viver mais ou acompanhar os amigos mais jovens. Mas ultrapassar os limites do seu corpo pode levá-lo direto ao pronto-socorro, ou pior, desencadear um evento que muda a vida para sempre. O exercício físico deveria fortalecer o coração, não destruí-lo. Caminhadas suaves, Tai Chi Chuan, natação leve. Esses são os verdadeiros heróis silenciosos da saúde cardíaca na terceira idade. Esses movimentos respeitam o corpo, sem agredi-lo, colaboram com o coração ao invés de sobrecarregá-lo. Nos seus 60, 70 anos e além, segurança é sinônimo de força e sustentabilidade, é o verdadeiro sucesso. No entanto, há outro erro comum que presencio com frequência e que não se limita ao movimento em si, mas envolve postura, pressão interna, e está presente em academias e rotinas caseiras no mundo inteiro. Vamos então para o segundo erro crítico: abdominais e levantamento de peso excessivo, quando o treino de força se volta contra o seu próprio coração. Existe uma crença generalizada de que fortalecer o corpo protege contra os efeitos do envelhecimento. E até certo ponto isso é verdade. Os músculos mantêm nossa mobilidade, estabilidade e independência. Porém, como especialista cardíaco, observo algo muito mais complexo e perigoso. Quando idosos fazem exercícios como abdominais, flexões ou levantamento de pesos pesados, sem entender a pressão interna que estão gerando,
podem estar colocando o coração em grande risco. O que muitos não percebem é que ao forçar o abdômen, durante um abdominal ou levantar um peso considerável, ocorre um aumento brusco da pressão intraabdominal e torácica. Essa pressão não fica confinada ao abdômen ou ao tórax. Ela se propaga, pressionando os órgãos e exigindo uma resposta súbita do coração. Para um coração envelhecido, especialmente um já comprometido por artérias enrijecidas ou placas silenciosas, isso pode ser o estopim para algo grave. Já tratei pacientes que desmaiaram durante uma repetição, sentiram dores no peito após um exercício ou desenvolveram arritmias logo após o que pensavam ser uma rotina normal na academia. A ironia é que essas pessoas não estavam negligenciando a saúde. Estavam tentando preservá-la, mas o corpo aos 60 ou 70 anos não responde da mesma forma que respondia décadas atrás. O sistema circulatório perde elasticidade. O coração se torna mais sensível às mudanças de pressão, e um único movimento mal executado pode causar consequências inesperadas. A solução não é abandonar o treino de força, mas adaptá-lo com responsabilidade. Use faixas de resistência em vez de pesos pesados. Priorize movimentos lentos, controlados. Trabalhe com um instrutor que entenda das limitações cardíacas. Você não precisa parar de construir força, só precisa parar de chocar o seu sistema cardiovascular. Mas nem todos os riscos vêm do esforço. Alguns vêm de algo muito mais simples e invisível. O clima, sim, o clima e a temperatura ao redor podem representar um risco enorme para o coração do idoso, principalmente quando associamos isso à prática de atividades físicas em ambientes inapropriados. Esse é o terceiro erro: fazer exercícios ao ar livre em dias muito quentes ou muito frios sem os cuidados adequados. Poucas pessoas sabem, mas tanto o calor extremo quanto o frio intenso obrigam o coração a trabalhar de forma diferente para manter a temperatura corporal estável. No calor excessivo, o corpo dilata os vasos sanguíneos para tentar dissipar o calor, o que pode causar uma queda súbita da pressão arterial e uma sobrecarga para o coração, exigindo mais batimentos por minuto para garantir o fluxo sanguíneo necessário aos órgãos. Essa sobrecarga muitas vezes passa despercebida até o momento em que a pessoa sente tontura, fraqueza, palpitação ou, em casos mais graves, sofre um colapso circulatório. Já no frio intenso, o corpo faz o oposto, contrai os vasos para preservar o calor interno, aumentando assim a resistência que o coração precisa vencer para bombear sangue, o que eleva perigosamente a pressão arterial e pode provocar infartos ou AVC em pessoas com histórico de hipertensão ou aterosclerose, idosos com pressão instável, diabetes ou doenças cardíacas pré-existentes são especialmente vulneráveis. Mesmo uma simples caminhada no parque pode se tornar arriscada se feita ao meio-dia de um verão rigoroso ou ao amanhecer em um inverno severo. Como médico, vi casos de idosos que perderam a consciência por caminharem com o sol a pino sem hidratação suficiente, e outros que sofreram picos de pressão em trilhas frias sem aquecimento prévio. Esses eventos poderiam ser evitados com medidas simples, como escolher horários apropriados para o exercício, como antes das 9 horas ou após as 17 horas nos dias quentes, usar roupas leves e respiráveis no calor, e camadas protetoras no frio. Hydrate antes, durante e após a atividade física. Evitar locais muito abertos em dias extremos. E, se possível, optar por ambientes internos e climatizados em situações de temperatura diversa. Seu coração precisa de estabilidade, e manter o corpo em uma temperatura segura ajuda muito nessa missão. Agora, há ainda um quarto erro muito comum que não tem a ver com o ambiente, mas com o ritmo. E este é particularmente perigoso porque parece inofensivo à primeira vista. Estamos falando das aulas de dança aeróbica, aceleradas, ou coreografias intensas, sem pausas. Essas atividades têm se tornado populares entre idosos por serem divertidas, sociais e aparentemente leves, mas escondem armadilhas que poucos reconhecem. O grande problema aqui é a ausência de pausas adequadas e o excesso de estímulos cardiovasculares. Ao combinar música acelerada, movimentos repetitivos e estímulo visual, auditivo e físico simultâneo, criamos um ambiente que força o coração a manter-se em constante estado de excitação. Muitos idosos queixam-se de cansaço ao final dessas aulas, mas atribuem isso à falta de preparo ou à idade, quando, na verdade, o que está acontecendo é uma sobrecarga do sistema cardiovascular. Em vez de treinar,
o coração para ser mais eficiente. Esses ritmos intensos e constantes o empurram para uma corrida sem fim, sem tempo de recuperação entre os tiros de esforço. Para um corpo jovem, isso ainda pode ser tolerável, mas para um coração envelhecido, pode ser fatal. Os sintomas mais comuns após essas aulas são palpitação, sensação de calor excessivo, sudorese fora do normal e cansaço prolongado, que dura o dia inteiro. Mas os riscos não param por aí. Esse tipo de atividade pode desregular o ritmo cardíaco, especialmente em idosos que já possuem predisposição a arritmias ou que usam medicamentos que alteram a frequência cardíaca. O mais perigoso é que a maioria dos instrutores dessas aulas não possui formação específica em fisiologia do envelhecimento ou cardiologia, e por isso não percebem os sinais de alerta nos alunos mais velhos. O que deveria ser o momento de lazer e bem-estar acaba sendo uma armadilha para o coração. Por isso, minha recomendação como cardiologista é simples. Prefira danças lentas, de baixo impacto e com pausas entre as músicas. Priorize ritmos como bolero, valsa lenta ou dança de salão tranquila, que permitem prazer e socialização sem exigência extrema do sistema cardiovascular. E principalmente, respeite os limites do seu corpo. O objetivo é viver mais, não se arriscar mais. E agora chegamos ao quinto e último erro, talvez o mais sutil e o mais difundido entre todos, pois não envolve academia, nem dança, nem esforço visível menos, mas sim a simples postura de estar de pé por longos períodos. Sim, ficar muito tempo em pé, principalmente parado, pode comprometer seriamente o funcionamento cardiovascular em idosos. A posição ereta sem movimentação gera acúmulo de sangue nas pernas e exige que o coração trabalhe mais para manter o retorno venoso, ou seja, para que o sangue volte das extremidades inferiores ao coração. Com o tempo, essa exigência constante pode levar à diminuição da pressão cerebral, tonturas, quedas e até síncopes, desmaios repentinos que colocam o idoso em risco de traumas graves. MP numa fila, assistindo uma missa ou preparando uma refeição longa. Muitos idosos sentem mal-estar sem saber que isso vem da dificuldade do corpo em manter o equilíbrio hemodinâmico. Além disso, ficar parado em pé também favorece o aparecimento de varizes, inchaço nas pernas e dores lombares, o que, por sua vez, reduz ainda mais a disposição para se movimentar, criando um ciclo vicioso perigoso entre sedentarismo e sobrecarga cardiovascular. A melhor forma de combater isso é simples. Intercale momentos em pé com pequenas caminhadas dentro de casa, movimentos circulares com os pés, ou elevação alternada dos calcanhares para ativar a panturrilha, que funciona como um segundo coração, ao ajudar o retorno venoso. Evite passar mais de 10 minutos parado completamente em pé sem se mover. Seu coração vai agradecer, e sua cabeça também. Agora que você conhece os 5 erros que silenciosamente podem estar enfraquecendo seu coração, e hora do falar sobre os movimentos e práticas que realmente protegem, fortalecem e prolongam a vida cardíaca. E o mais incrível é que eles não exigem equipamentos, academias ou sofrimento. Exigem apenas constância, sabedoria e respeito ao ritmo do seu corpo. Vamos então aos exercícios que realmente funcionam para fortalecer o coração acima dos 60 anos. O primeiro deles é a caminhada consciente. Não é qualquer caminhada, menos é uma caminhada em ritmo constante, respirando pelo nariz, com postura ereta e movimentos suaves de braço. Esse tipo de caminhada ativa o sistema cardiovascular, sem sobrecarregá-lo, melhora a circulação, reduz a pressão arterial e ainda estimula a produção de endorfinas, promovendo bem-estar. O ideal é praticar alea por 20 a 40 minutos, 3 a 5 vezes por semana, em horários frescos do dia, e preferencialmente em locais planos. O segundo movimento é o Tai Chi Chuan, ou qualquer outra forma de movimento lento e fluido, como yoga adaptada, ou exercícios funcionais de baixo impacto. Esses exercícios são perfeitos para idosos porque aliam alongamento, equilíbrio, respiração e fortalecimento leve em uma única prática. Tudo isso em sincronia com o ritmo natural do corpo, além de promoverem uma redução significativa no estresse, que é um dos grandes vilões do coração. Essas práticas também melhoram a consciência corporal, o que reduz drasticamente o risco de quedas. O terceiro exercício essencial é o fortalecimento leve, com elásticos de resistência, ou pesos de 1 a 2 kg, sempre sob supervisão profissional. Esses exercícios
ajudam a manter a massa muscular, que é vital para o metabolismo e o controle da glicose, e também para reduzir a carga de trabalho do coração durante as tarefas do dia a dia. Não é necessário treinar como um atleta, mas sim manter a musculatura ativa, especialmente a das pernas e do tronco, pois isso melhora a estabilidade e reduz o esforço cardíaco ao levantar, caminhar ou carregar objetos. O quarto elemento é o alongamento diário, principalmente ao acordar e antes de dormir. Alongar-se melhora a circulação, reduz tensões musculares e ajuda a manter o corpo mais disposto e relaxado, reduzindo os efeitos negativos do estresse sobre o sistema cardiovascular. Além disso, alongamentos regulares preservam a mobilidade e diminuem dores articulares que muitas vezes desmotivam o idoso a se movimentar. O quinto e último hábito positivo para o coração é a respiração profunda e consciente. Sim, respirar é um exercício poderoso quando feito com intenção. Praticar a respiração diafragmática por 5 minutos é a aldeia, inspirando lentamente pelo nariz, segurando por 2 segundos e expirando pela boca menos ativa o sistema nervoso parasimpático, que reduz a frequência cardíaca, relaxa os vasos sanguíneos e ajuda a controlar a pressão arterial. Essa prática pode ser feita ao acordar, antes das refeições ou ao deitar, e funciona como um verdadeiro calmante natural para o coração. Unir todos esses 5 elementos, menos caminhada consciente, movimento fluido, como o Tai Chi, fortalecimento, leve alongamento e respiração, menos cria um ambiente interno de harmonia para o seu sistema cardiovascular. E quando esse ambiente se instala, o corpo responde com mais disposição, menos dores, sono melhor e, principalmente, com um coração mais forte, estável e resiliente ao tempo. Mas para que tudo isso funcione, é necessário abandonar de vez os erros silenciosos que abordamos anteriormente. Exercícios intensos, movimentos forçados, temperaturas extremas, danças descontroladas e longos períodos em pé são armadilhas disfarçadas de saúde, que podem colocar sua vida em risco mesmo, quando a intenção é a melhor possível. Como cardiologista, minha missão é mostrar que saúde de verdade não se constrói com sofrimento ou modismos, mas com conhecimento, constância e respeito ao próprio corpo. E isso é ainda mais verdadeiro depois dos 60, quando cada escolha que fazemos impacta diretamente nossa qualidade de vida. O que desejo para você é mais anos com vigor, mais manhãs sem dor no peito, mais tardes com energia para caminhar e brincar com os netos, e mais noites tranquilas, com o coração em paz. E isso é totalmente possível se você parar agora, mesmo com os 5 tipos de exercícios que mencionamos, e adotar as práticas certas para sua fase de vida. Se esse vídeo ajudou você a entender melhor o que seu corpo realmente precisa, compartilhe com seus amigos e familiares. Pode ser que alguém próximo esteja neste momento cometendo um desses erros sem saber. Salvar um coração é, muitas vezes, uma questão de informação correta no momento certo. E agora, como prometido, deixei aqui na descrição uma série de vídeos complementares com os melhores movimentos guiados para a terceira idade, uma lista de profissionais que atuam com foco em saúde cardíaca para idosos e um e-book gratuito com orientações para montar sua rotina de cuidados diários com um coração. Aproveite, cuide-se e lembre-se sempre: o melhor exercício para o coração depois dos 60 é aquele que respeita o seu ritmo, fortalece sem agredir e pode ser feito com alegria e segurança todos os dias. Até o próximo vídeo.